Muito bom dia, o NE1 está começando. É bom demais ter você aqui com a gente. Vamos juntos até 1h da tarde com muita informação. E já está na sua tela o QR Code do Canal Globo. É para você participar do NE1, mandando mensagem. Conta pra gente o que está acontecendo no lugar onde você mora. Qual assunto gostaria de ver aqui? E claro, pode comentar também as nossas reportagens. Esse espaço é todo seu. No NE1 de hoje, a gente vai trazer o estado de saúde da criança de 2 anos, que foi ferida por 2 cachorros no bairro do Curado. O menino ficou em estado grave e foi internado no Hospital da Restauração no Derby, na área central do Recife. Você vai ver também que comerciantes e clientes da Feira de Paulista reclamam da situação do estacionamento. O espaço tem muita lama, buracos e ainda tem queixa da falta de segurança. Tem assunto de saúde, dores na coluna lideram os motivos de afastamento do trabalho em Pernambuco. Dados recentes divulgados pelo Ministério da Previdência Social revelam um impacto no bem-estar e na economia. A gente vai falar também de mercado de trabalho. É período de vagas temporárias e você vai ver também o direito do trabalhador que faz esse tipo de contrato. Fica ligado nas informações do trânsito ao vivo e muito mais. Agora são 11h49. Moradores do bairro da Várzea, na zona oeste do Recife, estão indignados com o atraso na reforma de um posto de saúde que fica na UR7. A obra era para ter sido finalizada no mês passado. Gustavo Ferreira esteve por lá e vai contar para a gente agora as principais reclamações dos moradores. São muitas, né, Gustavo? Bom dia para você. Muitas, Maristela. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o NE1. Pois é, mais um caso, né, de como o atraso na entrega de uma obra pública pode causar um transtorno enorme para muita gente, ainda mais quando é uma obra na área da saúde. Deixa eu explicar. Eu e a cinegrafista Dai Santos estivemos ontem na UR7, lá na Várzea, e mostramos e ouvimos a reclamação dos moradores da UR7. Por quê? Porque essa unidade de saúde da família aí, a Mauri de Medeiros, ela está fechada, de acordo com os moradores, desde julho do ano passado para uma reforma. Essa reforma teria parado em dezembro. Isso também de acordo com a comunidade. Aí o que acontece? Quem mora ali perto da UR7, que já era atendido há mais de 50 anos nessa unidade, agora recebe atendimento numa estrutura improvisada de contêineres que foi montada ao lado de uma outra unidade de saúde da família Jardim Teresópolis, que fica a 800 metros dali. Aí, parando para pensar, às vezes alguém pode achar que 800 metros não é muita coisa, mas para as pessoas que precisam de atendimento, muitos idosos, é muita coisa assim. Ainda mais se a gente considerar que o caminho para chegar é bem complicado. Tem muitas ladeiras até essa unidade, né? Até essa área improvisada de contêineres. E aí, o que acontece? Quando os moradores descem a ladeira para chegar, às vezes não tem nem atendimento, porque são poucas senhas distribuídas para atender a essa demanda toda da UR7. Tem mais, né? Os moradores também reclamam que essa área improvisada, ela fica numa rua. A sala de espera fica numa rua, é um toldo, algumas cadeiras de plástico e os carros passando na frente. Então também, além disso, tem sujeira, quando chove, muito complicado. A gente fez uma reportagem, daqui a pouco a gente mostra para ouvir a reclamação desses moradores lá da UR7 na Várzea, Maristela. Já era para ter sido finalizada, né, Gustavo? E claro, os moradores estão muito insatisfeitos com esse local improvisado. Daqui a pouco o Gustavo Ferreira está de volta para trazer outros detalhes dessa história para a gente. Olha, problemas na coluna foram responsáveis pelo afastamento de mais de 377 mil pessoas do ambiente de trabalho em todo o país no ano passado. Essa é a principal causa dos benefícios de incapacidade temporária, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Bruno Fontes vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque muitas vezes essas dores na coluna, né, Bruno, estão relacionadas à própria função do trabalhador. Bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É muito comum, tá, essa dor de lombar, dor na coluna, nas costas. Às vezes esse grau de intensidade nos trabalhos, ele é muito forte, as pessoas passam muito tempo sentadas ou então em pé, e aí elas esquecem de fazer esse fortalecimento. É por isso que nós estamos aqui numa academia, no bairro da Encruzilhada, e a professora Paula Albuquerque está aqui com a gente, e ela
já está esperando o NE1, porque ela vai mostrar, inclusive, alguns exercícios que as pessoas procuram, por indicação médica mesmo, para fazer e fortalecer. Paula, muito obrigado em estar com a gente. Qual é a dor assim, que as pessoas mais chegam aqui dizendo que precisam, então, trabalhar esse grupo muscular? Bom dia. Bom dia, Bruno. A maior queixa são dores na lombar. É o mais recorrente, chega pra gente e é o que a gente vai trabalhar hoje. Isso também é questão de idade, as pessoas vão ficando mais velhas? Também, mas não por isso. É mesmo o sedentarismo, por falta de zelo com a saúde, que as pessoas se queixam muito, dores na lombar. Muito tempo em pé, muito tempo sentado, movimentos repetitivos, e aí ocasiona essa dor mesmo postural. E, Paula, assim, você também indica, já a gente trazendo essas informações, que ao longo desse trabalho, durante o dia, ela tem que parar um pouco, também fazer alguns exercícios ou alongamentos? Com certeza, com certeza. As pessoas têm que se policiar para parar um tempinho ali durante o dia, movimento do trabalho mesmo, dar uma alongada, solta a coluna, fica em pé, puxa a perna, puxa a outra, solta a lombar para dar uma aliviada. A gente já tem também, inclusive, uma aluna ali, né? Sim, daqui a pouco a gente vai demonstrar isso, né? Você vai dar uma corrigida na postura dela. Com certeza, fundamental. Então é isso, obrigado, Paula. Olha, daqui a pouco a gente mostra isso nessa academia, até para ajudar mesmo as pessoas. A gente vai mostrar uma reportagem e depois a gente vai vir para cá mostrando já uma forma de tratamento. Eu volto com você, Maristela. É um trabalho preventivo e de manutenção, né, Bruno? Fazer atividade física sempre. Daqui a pouco você traz outras informações, então, para a gente. Olha, tem mais de 400 carteiras de identidade que ainda não foram retiradas em Paulista. Será que você esqueceu o seu documento por lá? Natália Dielu traz as informações para a gente, inclusive de como emitir esse documento no município. Bom dia, Natália. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Pois é, esse pessoal fez o principal, né? Que é levar a documentação, pagar a taxa, mas esqueceu de ir buscar o documento, né? Esses documentos, essas 400 carteiras de identidade, estão disponíveis para retirada no Centro Administrativo de Paulista, que fica na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, antiga Avenida Brasil, em Maranguape 1. No horário das 8 da manhã às 4 horas da tarde, né? Muita gente que solicitou essas carteiras, solicitou na sede, né, do centro administrativo ou também no Centro de Convivência e Cidadania do Conjunto Beira-Mar. Mas para retirada só pode ser no centro administrativo, né? Então, dando informações, né, para quem ainda não tirou a carteira de identidade, precisa de uma segunda via. A primeira via ela é gratuita, né, para todo mundo. A segunda via é que custa R$ 31,37. E para solicitar essa carteira de identidade, as pessoas podem fazer o agendamento, falando aqui de Paulista, né, podem fazer o agendamento pelo site pscidadão.pe.gov.br. A pessoa vai emitir uma taxa ali naquele site, que é a DAI, né? E aí ela vai pagar esse valor de R$ 31,37 na rede bancária ou também pela internet. E depois vai dar prosseguimento, né, a essa solicitação da carteira de identidade. Para pessoas acima de 65 anos, a carteira de identidade também é gratuita. Os menores de idade, né, menores de 16 anos, precisam estar acompanhados dos responsáveis legais para solicitar essa carteira. E o principal documento para solicitar a carteira de identidade é a certidão de nascimento ou de casamento. A gente vai trazer mais detalhes sobre as retiradas dessas carteiras, mais informações para o pessoal aqui de Paulista daqui a pouco, Maristela. Até já então, Natália. E são esperados 800 mil contratos temporários de janeiro até este mês de março no país. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, isso representa um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Bianca Carvalho tem outras informações para a gente, porque a expectativa é que novas contratações aconteçam com a proximidade da Páscoa, né, Bianca? Bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo, porque é o que chamam de sazonalidade, né? Tem épocas que favorecem
essas contratações. A gente teve férias, a gente tem carnaval, aí agora a gente tem Páscoa, aí aumenta o consumo de chocolate, absurdamente aumenta muito, de embalagem de chocolate. Aí tem o contrato temporário, esse, com essa previsão de crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado, e também os contratos de experiência, que é o que acontece aqui nessa loja que produz chocolate, por exemplo. Aqui, gente, já tem 2 pessoas contratadas por esse tempo de contrato temporário. No caso do contrato temporário, ele pode durar até 90 dias. 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias, porque a procura já começa a crescer muito. Não dá para você começar a produzir ovo artesanal na semana da Páscoa, porque a quantidade de encomendas, somente nesta loja de onde eu estou falando ao vivo agora, aumenta 200%. E os ovos aqui são especialmente sem lactose, sem glicose e sem trigo. Então, e tem também os veganos, não é aquele ovo para atolar o pé, não, sabe? São ovos bem específicos. E uma coisa que cresceu muito, o consumo junto à população, porque tem muita gente que adora chocolate, mas não pode comer açúcar. Adora chocolate, mas não pode comer trigo. Adora chocolate, mas não pode comer coisa com lactose. Então, aqui, o chocolate, o ovo, ele não tem nenhum dos 3. Nem açúcar, nem trigo, nem lactose. Então, já tem 2 pessoas trabalhando a mais. Não só na produção, uma pessoa que era folguista virou fixo, né, fixo nesse tempo assim de experiência, e a loja também contratou uma pessoa a mais para cuidar de pedido, de rede social, de foto, porque os pedidos aumentam 200%. Aí muita gente pode se perguntar, mas que direitos essas pessoas, tanto em contrato temporário quanto em contrato por experiência, têm? Isso eu vou contar daqui a pouco. Me chama, Maristela, que a gente vai dar todos os detalhes até já. Cheirinho de chocolate aqui, minha amiga, tá fogo. Coisa boa, hein? A época mais doce do ano está chegando e com os contratos temporários fica ainda melhor. Daqui a pouco, Bianca Carvalho volta com outras informações para a gente. A seguir, as atualizações das investigações e do estado de saúde da criança de 2 anos mordida por cachorros da raça Pitbull no bairro do Curado, no Recife. E as contratações temporárias nesses primeiros 3 meses do ano, tem empresa contratando na expectativa de crescimento nas vendas durante a Páscoa. Nós vimos agora com Bianca Carvalho. E a gente vai falar também sobre o direito desse trabalhador que faz esse tipo de contrato. E a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da área central do Recife. Dia bonito, céu bem azul, quase nada de nuvens. O NE1 volta já, 12:00 em ponto. Meio-dia e 4, NE1 de volta. Natália Dielu já trouxe as primeiras informações sobre documentos que estão esquecidos em Paulista. São mais de 400 carteiras de identidade que ainda não foram retiradas. E agora ela fala sobre a emissão desse documento. Natália, tem que agendar? Maristela, é necessário fazer esse agendamento, sim. Um agendamento que pode ser feito pela internet, né, pelo portal PE Cidadão, que vocês estão vendo aí na nossa tela, e também pode ser feito de forma presencial, né? A gente está aqui ao lado de Amanda Rodrigues, que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos aqui de Paulista. Secretária, primeiro explica pra gente esse agendamento, né? Dá para fazer pelo site e aqui, quem quiser fazer de forma presencial, em quais locais consegue fazer esse agendamento? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Então, a gente tem o agendamento na Secretaria de Polícias Sociais, que fica ali na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, e também no Centro de Cidadania, que fica no Janga. Lá no Centro de Cidadania tem um agendamento, mas no Janga é de forma espontânea, não precisa agendar. Mas aí quem não quiser sair de casa também pode fazer pela internet? Primeiro, a pessoa acessa o site do ITB, né, para poder gerar o DAI, e aí vai no Centro de Cidadania para fazer a retirada. Então, de todo modo, a pessoa tem que entrar no site? De todo modo, tem que entrar e também tem que ir na Secretaria de Polícias Sociais. Secretária, a gente está falando, né, dessas 400 carteiras, mais ou menos, que estão à espera de seus donos. Como é que faz para retirar essas carteiras?
Por que essas pessoas estão demorando tanto a buscá-lo? Sim, então, essa demanda reprimida são de 400 pessoas e a gente já começou a fazer o chamamento para essas pessoas para retirar. E a retirada acontece lá no Centro de Cidadania, que é lá no Centro de Cidadania, não, desculpa, lá no Centro de Administração, que fica lá em Maranguapium. Na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves. Ô, secretária, então, o que é que precisa levar alguma documentação? O que é que leva para retirar? Não, para retirada não precisa, né? Porque já está lá o nome da pessoa. Agora, para dar entrada, precisa do certidão de nascimento ou casamento, um comprovante de residência e o boletim do DAI. E me fale um pouquinho, em quais situações essa carteira é gratuita, quanto é que custa essa taxa? Então, a primeira vez é gratuita, não paga, e a segunda é R$ 31,37. E maiores de 65 anos não pagam? A partir de 60 anos não paga, nem segunda, nem terceira, nem quarta via. Para os menores de idade, quais são as recomendações para quem tem menos de 16 anos? Então, tem que ir com o responsável, com certidão de nascimento, comprovante de residência e com a pessoa responsável, como eu falei. Vocês têm 2 espaços, né? Tem esse centro administrativo, tem também o centro de cidadania que a senhora falou. Os agendamentos podem ser nesses 2 locais, mas a retirada normalmente acontece em somente um endereço, é isso? Isso. O centro de cidadania, que é no Janga, é demanda espontânea. Ao momento que você chegar lá, você pode fazer. Já no centro administrativo, por enquanto, está sendo por agendamento, mas para a retirada, só no centro administrativo, em Maranguapium. Secretária, muito obrigada, então, pelas essas informações, né? Esse horário de retirada é das 8 da manhã às 4 horas da tarde, de segunda a sexta, né, secretária? Muito obrigada, viu, Maristela? Obrigada, Natália, pelas informações. Uma obra atrasada em um posto de saúde está causando um transtorno danado para os moradores do bairro da Várzea, no Recife. Eles dizem que estão sendo atendidos de forma improvisada numa estrutura montada ao lado de um outro posto de saúde da região. A placa mostra fevereiro de 2025. Deveria ser o mês de conclusão da reforma desse posto, a Unidade de Saúde da Família Amaury de Medeiros, na UR7, bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Deveria, porque já estamos no meio de março, daqui a pouco chega abril e o local ainda está fechado. O que a gente vê é um canteiro de obras. O que a gente não vê é alguém trabalhando na obra. Os moradores dizem que a reforma no posto começou em julho do ano passado. O valor também está na placa, R$ 1 milhão. Ainda de acordo com a comunidade, os trabalhos pararam em dezembro. O posto é estratégico, é importante, inclusive é o posto mais velho da comunidade, né? Mais antigo da comunidade. Antes de chegar até aqui, a comunidade esteve presente na paróquia da UR7 para conversar com o pessoal do distrito, informar eles as nossas necessidades, as nossas reivindicações. Antes disso, se procurou por WhatsApp o pessoal da Secretaria de Governo e todo mundo está sabendo do problema. Irani mora há 55 anos no bairro e procurou até o Ministério Público do Estado para ter uma resposta sobre o motivo dessa obra não terminar. O MP não nos informa nada, simplesmente ele vem com uma tarja automática dizendo que sua informação foi anexada ao processo. Era só uma queixa, era só um manifesto, transformou-se num processo. Então o MP não informa nada. A gente se sente impotente. Na verdade, existe uma questão de impotência. Porque essa comunidade aqui, esse posto aqui, do qual nós estamos fazendo questão da volta dele, atingiu a toda essa área aqui, ou seja, Jardim Petrópolis, Rosa Selvagem, Corme Damião, e nós atendemos a todos. Enquanto a reforma na Unidade de Saúde Amaury de Medeiros, na UR7, não termina, os moradores precisam recorrer a esse espaço, ao lado da Unidade Jardim Teresópolis. Eles são atendidos nesses contêineres de forma improvisada e a dificuldade já começa na hora da chegada. Muitos precisam descer essa ladeira para tentar atendimento. Logo que chegamos, encontramos Dona Lucidalva, de 79 anos, fazendo esse caminho com dificuldade. É triste, né, meu filho? Porque uma mulher, na minha idade, 6 parafusos numa perna,
Descer essa ladeira não é fácil. Isso é quando a gente consegue pegar uma ficha, que só são 6 fichas. 6. Ficamos aí ao relento, que é triste para a gente, para os médicos. Também, olha aí, ó, o contender que esses médicos atendem. E assim, a gente está vendo agora num dia de sol, né? Quando chove, como é que fica? Uma tristeza, você imagina a água que desce nessa canalheta podre, que vem de lá de cima num desmantelo, agarrada num ferro desse que também pode escorregar com a mão molhada. A sala de espera, também improvisada, é essa. Uma lona, algumas cadeiras de plástico, isso tudo na rua. Olhando mais um pouco em volta, tem mais motivos para os moradores reclamarem. Essa questão da sujeira, é rato, é galinha, é carro passando, é moto, essas questões todas. Para a gente, lá de cima da comunidade da UR7, está sendo difícil. É um difícil acesso, pessoas de idade, né, tendo que descer ladeira, descer escadaria. E eu queria que como é que eu posso te dizer? Que o prefeito, que o pessoal da Secretaria de Saúde, do Distrito 4, viesse, visse e conversasse com a comunidade. Nós temos espaço lá em cima para isso. Nós temos espaço. Tem associação lá que está aberta para isso. Nós temos outros espaços lá que podem levar esses contêineres para lá. Por que aqui? Se a gente está lá em cima e a gente tem que descer. Quem depende do serviço público de saúde na UR7 continua encarando um desafio atrás do outro para conseguir o que é direito. É um absurdo, meu filho. A gente aqui estamos sofrendo. Era para sair em fevereiro. Cadê fevereiro? Já estamos em março, bem dizer, no final de março. E aí? Precisamos de respeito, que o povo seja mais humilde e olhe para a situação nossa, que não é brinquedo. Respeito, né? Você viu também na reportagem que seu Irani fez uma reclamação no Ministério Público de Pernambuco. Procuramos o MP para saber se a Promotoria de Justiça de Saúde tomou alguma providência, mas ainda não recebemos retorno. Claro que a gente vai seguir cobrando daqui. Também fomos em busca de respostas da Prefeitura do Recife e a Secretaria de Saúde explicou que a obra atrasou porque foi preciso incluir serviços adicionais para melhorar o projeto inicial da reforma e que, por isso, foi necessário fazer um termo aditivo no contrato com a empresa de engenharia responsável pela obra. A Secretaria diz que esse processo está em tramitação e que os serviços devem ser retomados no mês que vem. A previsão é concluir a reforma até o fim do ano. De acordo com a Secretaria, quando estiver pronta, a Unidade de Saúde da Família vai ter o horário de atendimento ampliado. A Secretaria de Saúde também negou que haja distribuição de fichas ou quantidade definida de atendimentos a cada dia. Falou que a unidade de saúde acolhe os pacientes conforme a capacidade do serviço e que o trabalho é feito para que todos sejam atendidos. Sobre os contêineres, explicou que eles são usados quando a unidade de saúde da família de Jardim Teresópolis está com uma demanda maior de pacientes, mas que, no geral, os atendimentos são feitos dentro da própria unidade. Nós questionamos sobre a instalação dessas estruturas, já que os moradores pedem que os contêineres fiquem mais próximos do local da obra. E a Prefeitura justificou que essa mudança não é possível, pois os atendimentos precisam de materiais e equipamentos usados na unidade que está em funcionamento. Em Paulista, moradores e comerciantes estão preocupados com a situação do estacionamento da Feira Livre no centro da cidade. Eles reclamam que o espaço está cheio de buracos e que falta segurança por lá. Nem parece, mas esse é o estacionamento de veículos na Feira de Paulista, um lamaçal e que tem atrapalhado bastante motoristas que precisam deixar os carros por aqui. Essas imagens mostram alguns carros quase atolados na lama, situação que, de acordo com moradores, tem acontecido mesmo sem chover com frequência. Um outro problema são os buracos. Encontramos eles em várias partes do estacionamento. Isso aí já era para ter resolvido desde a gestão lá atrás. Desde Júnior Matuto, passou para Ives, agora está com Ramos. Esperamos que Ramos tente fazer alguma coisa para melhorar aqui a situação da feira, né? Que é um estacionamento que da feira devia ser calçado. Porque quando chove aí fica
os carros não conseguem entrar. De acordo com os motoristas, por aqui também falta segurança. Eles dizem ainda que orientação para estacionar no espaço, quem faz são flanelinhas, que chegam a cobrar caro pelo serviço. Não tem uma guarda aqui para tomar conta, fica a mercê dos flanelinhas aí, cobra os preços que quer. Que isso aí não é nem cobrado, que isso aqui é do município e da feira, não deve nem ser cobrado. Aí os flanelinhas vai e cobra aqui. É um absurdo isso. Israel é barbeiro e está sempre por aqui. Ele trabalha vendendo frutas e verduras com os parentes na feira e todo dia precisa deixar o carro no estacionamento. Está terrível demais, negão. Tá um descaso aqui, viu? Ó, pai, nem choveu forte ainda e não dá nem para entrar com o carro direito. Ó, pai, esses dias passaram a máquina, aí piorou. Tava até melhorzinho, né? Depois que passou a máquina, acabou com tudo mesmo. Imagina, e quando chove, como é que fica aqui? Oxe, alagado, tudo alagado, pô. Não dá nem para estacionar carro nem nada. Oxe, lama demais, pô. É geral, pô. Não dá nem para estacionar os carros direito aqui e tal, tá, né? Não tem organização, não. Sebastião trabalha como taxista e veio pegar bananas para fazer uma entrega. Também estava preocupado com a falta de manutenção e fiscalização no estacionamento. Tem segurança, não. Nenhuma. Tem nenhuma. De vez em quando tu me leva um carro aqui. Leva uma Kombi, leva um carro novo. De vez em quando desaparece um carro aqui. O descaso é grande aqui. O estacionamento aqui da feira é péssimo. De acordo com condutores e comerciantes que precisam utilizar o espaço do estacionamento da feira em Paulista, tem dito que esse problema se arrasta há anos. E com a falta de cuidado do poder público, clientes estão deixando de vir para o espaço. Fábio vende comida na feira e sentiu a clientela diminuir. O estacionamento está muito fraco em relação ao que pode acontecer aqui dentro da feira. Eles precisam melhorar a feira primeiro, para depois ir para o estacionamento, que está precariedade mesmo, está dentro aqui da feira. Mas por isso que não tem mais gente aqui dentro, no público não vem. Em razão da feira não arrumarem e o estacionamento. O banheiro, como é que está a situação? Vocês estavam reclamando? Deram uma arrumada muito boa, de organizada. Se vocês conseguirem ir lá hoje, vocês conseguem ver que deu uma boa melhorada. Pode ir lá e olhar tudinho, deu uma boa melhorada no banheiro. Eu acho que eles estão começando pelo banheiro, para depois entrar na feira, para organizar a feira. Dona Maria de Lourdes trabalha na feira de Paulista há 48 anos. Também está no prejuízo. O que é que os clientes eles dizem sobre esse espaço ali? Eles reclamam. E para vir para aqui, para nossos bar, para tomar um café da manhã, comer um tira-gosto, uma bebida, eles reclamam muito, roubam carro, roubam moto, entendeu? Aí é aquela dificuldade, até para a gente. Nós procuramos a Prefeitura de Paulista e a Secretaria de Administração das Regionais da cidade diz que uma máquina para nivelar o terreno passou na área do estacionamento da feira da cidade há um mês e que essa manutenção no local é feita regularmente. A Secretaria também disse que faz a coleta de lixo por lá diariamente. E sobre a reclamação de insegurança e de possíveis ações abusivas, a Secretaria disse que está buscando o apoio do 17º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Civil para reforçar o policiamento na área da feira. Nós, claro, vamos continuar acompanhando. A gente fala agora de um problema muito comum, mas que provoca muito desconforto. São as dores na coluna. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 90% da população vai ter algum tipo de desconforto nessa região ao longo da vida. Bora voltar a falar com Bruno Fontes sobre esse assunto, porque as dores nas costas também têm provocado afastamento do trabalho, né, Bruno? Isso, Maristela, e a gente diz assim, quem nunca, né? Quem nunca teve um problema desse de coluna? O nosso ritmo de vida mudou completamente, muita gente também fica segurando o celular com aquela pescoço assim para baixo, né? E passa o dia ou sentado, ou então trabalhando em pé o tempo todo, mais de 5, 6, 7 horas, e aí não tem essa preocupação com a postura e também em fazer exercícios físicos. E como você bem disse, esse problema de saúde vai afetar também esse rendimento das empresas. Muitas pessoas precisam até, depois de fazer tratamentos longos, ou até mesmo fisioterapias ou cirurgias. A gente vai mostrar isso agora nessa reportagem, algumas pessoas que já estão com esses problemas e também essa orientação médica. Depois, a gente vai vir aqui para essa academia de ginástica, onde nós estamos ao vivo, para mostrar alguns exercícios, conversar então com a professora exatamente sobre isso. Também alguns alunos já que estão fazendo essa prevenção aqui na academia. Mas vamos ver agora
a reportagem de Natália Dielu. Gente que trabalha muito tempo em pé. Outras que passam tempo demais sentadas todos os dias. Profissões que exigem do corpo e que, em algumas situações, sobrecarregam a coluna. Foi assim com o João Eudes. Ele é técnico em telecomunicações. Trabalha fazendo manutenção de internet em postes. Em 2023, começou a sentir dores na cintura. Estava com uma crise no nervo ciático. Esse problema acontece quando o nervo ciático fica comprimido ou inflamado, causando dor intensa que pode se espalhar para a parte inferior das costas até as pernas. Isso pode ser causado por hérnia de disco, desgaste na coluna, artrose e também por má postura ou esforço excessivo. Eudes procurou um médico e descobriu que precisaria fazer 2 cirurgias para melhorar das dores intensas e incapacitantes. Os materiais que a gente trabalha são pesados. Tem a escada, o próprio cabo óptico, dependendo da bitola, digamos assim, ele também é mais pesado, né? Então, é um movimento repetitivo também que a gente fica fazendo, tirar e colocar dentro do carro. Tem a questão dos deslocamentos, que são longos muitas vezes, e também a postura que a gente trabalha, a questão ergonômica. O setor de segurança do trabalho devia ter mais atenção, né, mais empatia, uma percepção melhor quanto a esses aspectos, porque aí vai gerar um afastamento maior, né, até uma aposentadoria, dependendo do caso, da lesão da pessoa. Problemas relacionados à coluna lideraram os afastamentos do trabalho no Brasil. De acordo com a Previdência Social, dores nas costas e hérnia de disco foram as principais causas de licenças médicas no ano passado. Mais de 377 mil pessoas entraram no benefício por incapacidade temporária por causa desses problemas de saúde. Em Pernambuco, a dorsalgia, ou seja, dor nas costas, foi a causa para 4.516 afastamentos. E em segundo lugar, ficou a hérnia de disco, responsável por 4.026 pedidos de benefício por incapacidade temporária. O doutor Cláudio Falcão é neurocirurgião, especialidade médica que também é responsável por fazer cirurgias na coluna. Ele explicou que as condições de trabalho podem ser um dos fatores para problemas na coluna, essa estrutura complexa que mantém o nosso corpo de pé. Tem muito a ver com tendência genética da pessoa e principalmente os fatores externos. E aí, dentro dos fatores externos, tem as condições de trabalho, tem o ambiente de trabalho, tem a ergonomia no trabalho. Então, quando a gente tem um casamento desses fatores, é fato que, tanto é que a OMS preconiza que, ao longo da vida, quase 90% da população vai sofrer com problema de coluna ao longo da vida. Karina é analista administrativa numa empresa de tecnologia da informação. Ela trabalha sentada por muitas horas. Durante 1 ano e meio, sentiu dores na coluna que foram evoluindo, até ficarem insuportáveis. Eu tive um problema de hérnia de disco, né? Eu sentia muita dor, muita dormência, né? Fraqueza nas pernas. E um dia que eu estava na esteira e eu senti como se eu fosse cair da esteira. E eu parei de fazer a atividade e assim que eu saí, a partir deste dia, eu comecei a sentir um formigamento da barriga até os pés. E esse formigamento era constante durante 24 horas, assim, sem parar. Para o neurocirurgião, o ideal é procurar ajuda médica assim que aparecerem os primeiros sintomas. Dor nas costas, dor no braço, formigamento no braço, dor na perna, formigamento na perna. Por quê? Isso aí são indícios bem iniciais de um sofrimento, de um desgaste na coluna. E o quanto mais cedo você tiver um diagnóstico precoce, você vai conseguir tratar aquilo de uma forma bem mais simples e vai fazer com que aquilo ali não se prolongue, não venha causar mais problemas na sua atividade física, no seu ambiente de trabalho. Aqui sumiu o som.
Bruno Fontes, inclusive, estava lá já fazendo meio que um exercício, né? Se alongando. A gente está falando sobre atividade física também como uma forma de prevenção de todos esses problemas de saúde na coluna. Vamos retomar o sinal com ele? Eu acho que ele estava sem ouvir a gente. Agora a comunicação retomada. Bruno, pode seguir com as informações, por favor. Vamos reforçar aí a necessidade da prevenção. E você flagrou bem, né? Eu estava aqui fazendo alongamentos, eu estava sem o som, mas voltou agora e a gente estava assistindo bem essa reportagem aí da Natália. E quem estava vendo também foi Paula Albuquerque, ela é a professora, educadora física e aqui a aluna dela, que é inclusive médica, a Aline. Eu vou logo demonstrar o que é que você faz e a gente vai explicando para corrigir um pouco esse problema e também fortalecer, evitar, né, essas dores na lombar. Vai lá. Vamos embora. Vou mostrar agora um movimento de alongamento, de torção, para dar uma aliviada já nas dores da região lombar. Vai deitar de barriga para cima, eu vou girar uma perna dela para um lado, ela vai segurar aqui a perna e estender olhando para o lado oposto. O ideal é manter os dois ombros no chão, no colchonete, e o joelho tentar ir o máximo em direção ao chão, certo? Para alongar bem a região lombar. Segura um pouquinho de um lado, entre uns 10, 15 segundos. Deixa eu vir para esse lado também. E vamos para o outro lado. É normal um lado ser mais flexível que o outro, é muito comum, mas sempre tentando levar o joelho o máximo em direção ao solo. E segura nessa posição, alongando e dando aquela aliviada na lombar. E, Paula, isso sempre que vem treinar e também, por exemplo, ao acordar, ela também pode fazer isso em casa? É excelente fazer isso ao acordar. Deitado na cama mesmo, ou vai para o chão de casa e faz esse movimento lá de torção da região lombar para começar o dia já com essa lombar destravada. Vou mostrar agora um exercício de mobilidade para soltar também a região da tórax cervical. Ó, vai ficar lá em 6 apoios, já para que ela está com as mãos no chão, joelho e os pés. Ela vai arquear bem a coluna, ó, como um gato arrepiado. Depois ela vai expandir o peito, olhando lá para cima, para soltar bem a região superior das costas dela. Pode subir. Isso tudo vai ser, então, essa preparação, essa parte do alongamento, que ela sempre que estiver aqui, ela vai ter que fazer. Isso. É o ideal começar fazendo isso antes do treino, principalmente nos treinos de dia de superior. E de manhã também, antes de trabalhar, dar essa soltada no corpo. E pode ser feito também no trabalho. Como você vê, é no chão, não precisa de nada, só para mesmo soltar e aliviar essas dores pós-dia de trabalho. Você disse que também vai mostrar ela fazendo agora alguns exercícios. Vamos lá. Ela vai vir para essa máquina, né, professora? Aqui é uma puxada que ela vai fazer de forma que senta na máquina, Aline. Vai botar as palmas da mão voltada para o rosto, uma remadinha, uma puxada fechada, ó. Vai sentar, vai puxar a barra em direção ao peitoral, embaixo do queixo e vai estender. Sempre estendendo o cotovelo todo, puxando todo. Vai trabalhar esse fortalecimento das costas, além de outros grupos musculares também que são de suma importância. A gente estava vendo ali aquela reportagem, aí eu vi Karina Duarte, que ela estava trabalhando e você disse a postura dela não tá legal. Exato. A maioria aí das pessoas que trabalham no computador nem percebem, mas ficam aqui, ó. Então fica com a tensão aqui, cervical, trapézio, e aí no final do dia tá todo travado, com o pescoço duro e nem sabe por que foi. Então essa má postura é bem corriqueira para os alunos. Aline, só para eu terminar com você, tava reclamando de dores, é médica, casa de ferreiro espeto de pau, né? Tava também sem essas posturas legais lá no consultório. Exatamente, muita dor lombar, muita dor na cervical, a postura, né, o vício da postura termina causando essas dores. E aí é muito importante o treinamento com uma profissional qualificada. Muito obrigado a vocês, obrigado, professora, que as pessoas façam isso. Exato, se cuidem, pessoal, exercício é fundamental, a estética é uma consequência positiva. É isso, Maricela. Então, que todo mundo tenha essa consciência para evitar, por exemplo, uma possível cirurgia. Eu volto com você. Postura correta e muita atividade física sempre, né, Bruno?
Hora de dar uma olhada no trânsito, agora 12:30. Nós temos imagens ao vivo para você da BR-101. Ali no trecho do Hospital das Clínicas, a gente acompanha a movimentação ao vivo na cidade universitária. Uma movimentação, inclusive, bem intensa, agora que estamos aí no horário do almoço. Bora seguir para a Avenida Agamenon Magalhães, ali pertinho da Praça do Derby. Trânsito bem movimentado também. A gente vê aí os ônibus, os carros passando, os motoristas que vão em direção à zona sul do Recife. Agora a Avenida Antônio de Góes, no Pina. Por falar em zona sul, você vê aí a movimentação ao vivo dos carros também. A gente volta a falar agora da criança de 2 anos que foi gravemente ferida por 2 cachorros da raça Pitbull. Você acompanhou esse caso ontem aqui no NE1. Gustavo Ferreira tem as informações sobre o estado de saúde do menino. Ele continua na UTI pediátrica, Gustavo? Sim, Maristela, boa tarde para você mais uma vez. A atualização que a gente tem é que o estado de saúde de Ícaro Miguel, de 2 anos, segue estável. Ele veio para cá logo depois do ataque dos pitbulls a ele e ao irmão mais velho, né, o Cauã Vitor, de 18 anos. Esse ataque foi lá na comunidade do Sapunu, no Curado, no Recife, ainda anteontem à noite, né? Na noite de terça-feira, por volta das 19 horas. Ontem a gente conversou, vocês viram aqui no NE1, nós conversamos com o pai, com a mãe, com o Cauã, que é o irmão mais velho e uma das vítimas desse ataque dos pitbulls. Estava bastante machucado, mas conversou com a gente também. Nós falamos com uma vizinha, nós estivemos, né, no local desse ataque. E tanto a mãe lá no local, no Sapunu, quanto o pai aqui na frente do HR, eles disseram que o menino já estava consciente, estava desenhando, estava pedindo comida, pedindo mingau, ele estava interagindo, mas a preocupação dos pais é com a mobilidade das pernas, porque os cachorros atacaram principalmente a área da virilha da criança e também a cabeça e o pescoço. A informação mais atualizada que a gente tem é essa, né? Relembrando esse caso, foi lá no Sapunu. O tutor dos 2 cachorros da raça Pitbull, ele mantém até hoje esses cachorros como vigias de um ferro velho que fica lá na margem da 232, pertinho do local do ataque. A gente, inclusive, está vendo agora imagens de um vídeo que foi enviado tanto pelo pai, né, dos próprios meninos, depois do ataque. Esse tutor, que é o dono do ferro velho, ele se apresentou à polícia, prestou depoimento, foi liberado. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar, né, esse caso. E nós falamos também com ele e contou, Severino Tertuliano contou, de 76 anos de idade, falou que não abriu o portão do ferro velho. Ele disse que acredita que alguém pode ter feito isso e aí os cachorros fugiram. Diz também que procurou, né, a família, entrou em contato com a família para oferecer qualquer tipo de suporte. Até o momento, a criança segue internada aqui na emergência pediátrica do Hospital da Restauração. Maristela. A gente acompanha, né, continua acompanhando o estado de saúde do menino. As mordidas de cachorros e gatos podem transmitir a raiva, uma doença causada por um vírus que pode matar. A principal forma de prevenção é a vacina. Hoje e amanhã tem campanha de vacinação antirrábica em Paulista. E Natália Dielu tem os detalhes para a gente. Natália. Maristela, essa campanha está acontecendo aqui no estacionamento do supermercado Mix Mateus, no Janga, né? Das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Tem até aqui o Edu que está esperando para se vacinar. Qual é o seu nome? Adriane. Adriane, quantos anos ele tem? Tem 1 ano. Você sempre está atenta a essa questão da vacinação? Sim, é muito importante, né? Com certeza. A gente vai dar, então, as informações para as pessoas que quiserem aqui em Paulista garantir essa imunização que é tão importante, né, para os pets, porque garante a segurança deles e a nossa segurança também. Aqui está com a gente a Silvia Vasco, que é diretora da Vigilância Ambiental aqui do município. Explica para a gente, Silvia, o que é que precisa trazer, como é que vai funcionar essa campanha aqui. Então, boa tarde a todos. Nós estaremos hoje aqui de 9 às 16 e amanhã também de 9 às 16. Não precisa trazer comprovante, não precisa trazer carteirinha. O importante é que o animal não tenha sido vacinado ano passado para poder receber essa vacinação hoje, tá? A gente chama para que todo mundo venha. Caso não consiga vir hoje, é só entrar em contato com a Vigilância Ambiental através do WhatsApp, pelo número 99438878. Faz o agendamento conosco e se tiver mais de 5 animais, a gente vai na residência e faz essa vacinação também. Então,
Quer dizer que se as pessoas perderem, né, essa campanha que está acontecendo aqui, dá para correr atrás depois. Na verdade, aqui é uma ação pontual, né? A Prefeitura faz anualmente, respeitando o calendário do Ministério da Saúde. Todo fim de ano a gente tem o dia D. Mas aí, durante todo o ano, a Prefeitura não para de vacinar, é só nos procurar. Se perdeu, se não conseguiu vir hoje, se por um acaso mora longe daqui, a gente vai na casa e faz essa vacina, sem problemas. Se não tiver o cartão de vacinação, não tem problema, né? Vocês marcam aí num cartãozinho? Não, nós temos... Tá até marcando ali. Isso, nós temos o comprovantezinho, é só anexar a carteirinha de vacinação quando chegar em casa e tá tudo certo. Gente, olha só como é rápido, né? A gente já viu um cachorrinho agora se vacinar, tá vindo mais uma aqui pra fila. Como a Maristela falou, né? A vacinação é a principal forma de prevenção, né? Contra algumas zoonoses, como a raiva, né? A gente está aqui ao lado da doutora Ivanessa Araújo, que é veterinária. Doutora, explica pra gente a partir de que idade do pet a pessoa tem que vacinar ele contra a raiva? A partir da terceira dose, junto com a V10, ou a partir da terceira dose, em caso de felinos, da tríplice ou a quádrupla felina. E qual é a frequência dessa vacinação, né? Depois que já tomou a partir dos 3 meses, todo ano tem que vacinar? Isso, essa vacina anual, que acaba prevenindo também, né? Por se tratar de uma zoonose, ela se torna anual. E ela, além de tratar o animal, né? Acaba se tratando o humano. Você estava falando, né? A gente também acompanha nas notícias o caso que aconteceu, né? De raiva humana. É muito importante garantir essa vacinação. Isso, é muito importante. Por se tratar de uma zoonose, não só os animais, como cães e gatos, os morcegos hematófagos, eles transmitem a raiva. Então é importante que eles sejam vacinados. Até porque os animais de rua, às vezes, não são vacinados. Então o contato pela saliva, a mordedura, às vezes uma lambida que o cachorro está com a ferida aberta, acaba transmitindo a raiva. Então é importante que ele esteja com a vacinação em dia para que acabe prevenido, porque é uma doença intratável e às vezes 100% letal. Então quer dizer que se eu adoto um cachorrinho de rua, por exemplo, eu não sei a idade dele, eu já, assim que peguei esse cachorro, eu tenho que vacinar, né? Isso, imediatamente. Leva no veterinário, faz o check-up e vacina. Muito obrigada. Então, a campanha hoje e amanhã aqui no supermercado do Mix Mateus, no Janga, 9 da manhã às 4 horas da tarde, Maristela. É cuidar da saúde desses animais e, consequentemente, da nossa também, né, Natália? Um incêndio destruiu parte de uma casa no bairro de Santo Amaro, zona norte do Recife. As imagens que foram enviadas para o Canal Globo mostram muito fogo e fumaça. Dentro da casa, que fica na Rua do Oceano, tinha muitas peças em madeira e tecidos. Parte do telhado desabou e muita coisa foi destruída. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no fim da tarde de ontem. 7 equipes dos bombeiros foram ao local para apagar as chamas. O trabalho para combater o fogo só terminou no fim da noite. Joabe morava na casa com a mãe e o irmão. A família não estava no local na hora do incêndio. O funcionário público contou que, quando chegou no local, ainda tentou apagar as chamas, mas não conseguiu. A cena foi de caos. Já estava aberta aqui a porta. Eu ainda tentei apagar o incêndio aqui com um tonel da vizinha, certo? Corri, perdi os sapatos, muita fumaça, muito fogo, estava muito calor. Ainda pensei que tinha alguém em casa, mas graças a Deus o pessoal disse que não tinha ninguém. E teve um momento que eu tive que desistir, porque não tinha como lutar contra o que estava acontecendo aqui no momento. Perdeu tudo? Tudo. O que eu tenho agora não é meu. Foi doação, a roupa, a sandália, o calção. Tudo que eu tenho agora está vindo da ajuda dos colegas e amigos, porque agora não temos mais nada. Agora só agradeço pela minha mãe, pelo meu irmão. Estamos bem, estamos vivos. Infelizmente hoje eu não consegui dormir, mas saber que meu irmão e minha mãe estão bem já é pelo menos uma boa notícia. A Defesa Civil do Recife foi ao local para avaliar a situação da casa. As causas do incêndio estão sendo investigadas. É muita força para essa família.
A declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025 pode ser entregue até o dia 30 de maio para ajudar os contribuintes a preencher o documento corretamente e evitar problemas com a Receita Federal. Várias instituições no Recife oferecem atendimento gratuito. No G1 Pernambuco tem essas informações para você. Você acessa apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Na reportagem tem os horários de atendimento, quais os documentos necessários e os endereços também. O NE1 hoje fala sobre trabalho temporário e também sobre contratações para um período de experiência. Uma oportunidade para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho e quem sabe até conquistar a vaga efetiva. Bianca Carvalho está de volta. Pensando na Páscoa, tem gente que já contratou, né, Bianca? Tem gente que já contratou pensando na Páscoa, Maris, porque se a pessoa deixar para contratar na semana da Páscoa, não dá vencimento, porque a procura aumenta muito. Duda estava me dizendo que no caso dela, daqui da loja, que trabalha com chocolate, com ovos, que não tem glúten, que não tem glicose, que não tem... que mais? Que não tem trigo. Não tem açúcar, não tem trigo e nem tem lactose. E nem tem lactose. E tem também os veganos. Cardápio. E também tem as opções veganas sem leite. Imagina se você esperasse para fazer essas contratações a mais na semana da Páscoa. Não ia dar vencimento? Possível. O planejamento começa 2 meses antes e a produção mesmo começa 20 dias antes, fazendo as cascas e armazenando, porque senão realmente todo mundo deixa para a última hora, então a gente tem que ter muita pronta entrega e tem que começar 20 dias antes, porque senão realmente não vai, entendeu? Não acontece. Aí você pensa assim, você diz, começo 20 dias antes porque eu já sei que muita gente vai deixar para a última hora, mas eu preciso estar preparada para essas pessoas. Exatamente, porque a demanda, tanto no faturamento como na produção, aumenta 200%. 200%? 200%. É muito chocolate. A gente utiliza cerca de 200 quilos de chocolate só na Páscoa. E aí, no caso de vocês, aquele chocolate que é mais amargo, né? Mais puxado para o amargo. A gente trabalha aqui com chocolate 55%, vegano e sem açúcar, e o chocolate branco ao leite de coco, que também é vegano e sem açúcar. E me fale uma coisa, quando você fala de contratar mais gente, no teu caso, você contratou quantas pessoas para esse período? Eu fiz a contratação de 2 pessoas, uma pessoa para o atendimento e uma pessoa para a produção. Você tinha quanto? Você tem quanto originalmente o ano inteiro? 2 pessoas. Você dobrou? Dobrei, exatamente, dobrei. Né? E ainda tem eu, né? Tem você que trabalha jogando em todas as posições. Exatamente. E me fala, essas pessoas estão trabalhando em quê, especificamente, aqui? Uma pessoa vai trabalhar na parte do atendimento, também vai ajudar na parte de embalagem, né? Porque tem que montar todas essas caixinhas, são mais de 500 cascas, cortar fita e a montagem também dos ovos. E a outra pessoa vai ficar direto na produção, tanto para fazer a montagem dos ovos de Páscoa, de botar o recheio, e como também para auxiliar de cozinha a fazer os recheios, tudo dentro da produção. Dentro da produção. Aí são contratos por experiência nesse caso, né? Isso, exatamente. E seria, por quanto tempo você pode ficar? Pode ficar 45 dias mais 45 dias, o total 90 dias. Não é a primeira Páscoa de vocês, então vocês já viveram essa experiência desse aumento absurdo, graças a Deus, nessa época. Tem a experiência também de você acabar ficando com uma pessoa que você contratou para ser por um tempo e depois deu tão certo, então a demanda continuou e você acabou absorvendo no quadro efetivo? Já rolou isso? Já aconteceu. A pessoa que trabalha com a gente, tirando as folgas e trabalha os domingos, ela começou a trabalhar com a gente na Páscoa. Aí você viu que deu certo, gostou. Exato. E também pegou, né, o manejo da produção, que não é fácil, porque a gente tem assim, muitas fichas técnicas, são muitos recheios, é tudo artesanal, então a gente faz tudo do zero aqui. Então, uma pessoa que consegue pegar rápido, né, esse feeling, eu aproveitei logo. E aí, de maneira geral, não só no teu negócio, neste negócio, mas em tudo, né? Vale muito a pessoa, aquele funcionário, mostrar interesse, se mostrar ali. Proativo. Não é fácil, né? Não é fácil encontrar uma pessoa proativa, né? Um funcionário proativo nos dias de hoje é bem difícil. E aí, quando a gente vê esse talento, a gente realmente já segura, exatamente.
Minha querida, muito obrigada pelas informações, sucesso. Eu vou até sair de junto aqui, porque o cheiro de chocolate, minha amiga, tá para danar, viu? Maristela, olhe... Gente, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que é isso desse contrato por experiência, do contrato temporário, que direitos a pessoa tem, como é que funciona isso. É já já. Daqui a pouco a gente fala, então, sobre os direitos desse trabalhador. O assunto agora é o direito do consumidor. É que, ao contratar um plano de internet, você precisa ficar atento aos valores e à oferta da velocidade. É que tem casos em que o cliente percebe essas mudanças e não sabe como resolver, a quem recorrer. O que fazer em caso de problemas com o serviço, hein, Bruno? É por isso que nós chamamos aqui o secretário executivo de Justiça e Direitos do Consumidor, que é o Anselmo Araújo, está com a gente. E eu estava conversando com ele, Maristela, o que acontece muito, por exemplo, chega dia 15, 20 de cada mês, e aí as operadoras começam a diminuir os dados, né? Aí o que é que acontece? Esse consumidor liga para lá, o cliente, aí eles já oferecem que a pessoa aumente esse plano, né? Tem aquela justificativa que o sinal está mais lento dos dados, aí eles querem então que o consumidor faça um outro plano. Anselmo, muito obrigado em estar com a gente, secretário, uma boa tarde para o senhor. Nesse caso que a gente estava conversando, dessa mudança nos dados, como é que esse consumidor deve então agir? Qual é o passo principal para ele saber se ele está correto ou não? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maristela. É importante todo consumidor, quando vai assinar um plano de internet ou qualquer outro tipo de serviço, ele ficar atento às regras constantes do contrato, da propaganda que ele recebeu na hora que foi fazer aquela aquisição, se cercar dessas provas. O que acontece? Muitas vezes, alguns desses valores, alguns desses requisitos estão constando no contrato e o consumidor não atenta para isso. Na hora que ele vai reclamar, ele tem um contrato assinado e a operadora se utiliza desse contrato para fazer valer sua vontade. O que é que acontece às vezes? A promoção é que você tem um valor diferenciado nos primeiros 3 meses e depois volta ao valor normal. E às vezes ele só olha aquele valor dos primeiros 3 meses achando que o plano dos 12 meses será naquele valor. Então é importante o consumidor ficar atento às regras do contrato para não ser surpreendido. Isso é importante, a gente vê assim, sei lá, 20 GB de dados, né? Mas aí ele coloca isso como os 3 primeiros meses. Depois há uma redução grande, né? E aí o consumidor achava que tinha aquele plano que era bem legal de internet. Pois é, mas só que todas essas reduções, dessas regras têm que ficar visíveis para o consumidor. O consumidor não pode ser surpreendido. E muitas vezes você contratou, sei lá, 20, 100, 500 megas, gigas, você tem o direito de receber aquilo ali. A gente sabe que a internet oscila, mas hoje na própria internet você tem medidores de velocidade, você pode medir por seu celular, pelo seu computador, que você pode verificar se está oscilando dentro daquela média que você contratou. Como é que ele vai justificar então que isso está errado? Ele pode procurar já o PROCON e mostrar que, por exemplo, ele contratou, está tudo certo lá no contrato, mas, por exemplo, essa velocidade está baixa. É importante ele tirar o print de tela, tentar negociar inicialmente com a empresa, informar esse problema para a empresa e, caso não consiga conciliar com a empresa, pode procurar o PROCON. Secretário, um outro ponto também, o senhor estava explicando. Eles podem reajustar, por exemplo, a pessoa paga 59, 69 e depois recebe essa conta por R$ 79, R$ 89. Eles podem fazer isso? O contrato normalmente se faz desses planos é de 12 meses, o mínimo, né? E aí, nesse contrato, ao final dos 12 meses, deve ter uma cláusula de reajuste. Então, é preciso o consumidor verificar se o reajuste foi feito dentro daquele índice que está estabelecido no contrato. Eu agradeço demais o senhor. Qual o telefone do PROCON, então, para as pessoas buscarem informações, só para a gente finalizar? O PROCON, nós temos ali nossa sede na rua Floriano Peixoto, número 141, próximo à Casa da Cultura. Telefone para orientações 0800 282 1512 e as denúncias vocês podem encaminhar para o e-mail de denúncias que é o denuncia@procon.pe.gov.br. Muito obrigado. 0800 282 1512. Todo esse atendimento no PROCON é gratuito e aí a pessoa vai conseguir então ter esse serviço correto lá das operadoras de internet. Maristela. Perfeito, Bruno. Obrigada pelas informações. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que uma cidade inteira na Paraíba ficou sem água por causa do roubo de cabos de energia. Boa tarde, Trali.
É cada perrengue que a população passa, não é? Você vai ver logo mais no Jornal Hoje. Uma cidade inteira na Paraíba ficou sem água porque ladrões levaram os cabos de energia do sistema de captação que faz todo o abastecimento das casas. A polícia está atrás dos criminosos e a empresa de água diz que está trabalhando para contornar o problema. O drama cada dia maior da poluição das águas e os efeitos perversos. Toneladas de peixes estão morrendo no interior de São Paulo, por onde passa o rio Tietê. Criadores de tilápias denunciam que o problema está na água do rio. Moradores de áreas atingidas também reclamam da poluição. As autoridades foram acionadas, mas ainda não sabem o que está acontecendo. Tem muito mais, espero você no JH, não perca, muito obrigado e até já. E falta um pouco mais de 3 meses para o São João, mas a festa começa bem antes em Caruaru. A programação foi anunciada no Centro Multicultural do Alto do Moura. Este ano serão mais de 60 dias de festa, começando no dia 25 de abril com o São João na Roça. E no dia 31 de maio, no palco principal, no pátio de eventos Luiz Gonzaga, abrem a festa a Orquestra de Pífanos de Caruaru, Matheus Vini, Ivete Sangalo e Solange Almeida. Você não tem ideia da emoção, da celebração que é esse momento aqui com os jovens artistas, os veteranos. Então, nós realmente somos o maior e melhor São João do mundo. Ao todo, serão mais de 1.400 atrações, que vão ser divididas em 14 polos e 13 comunidades rurais. Temos as novidades, o polo infantil vai lá começar mais cedo no Polo Camarão. Aqui no Centro Multicultural vai ter o Polo das Quadrilhas, com grandes concursos de quadrilhas, o Polo do Repente, Camarão, Monte, o Artista Fortalecido, o Artista de Caruaru também voltando mais intensamente lá no Pátio de Eventos. É isso, é um São João feito com muitas cores e feito para todos os gostos. Você pode ver a programação completa do São João de Caruaru no nosso portal na internet, o G1 Pernambuco. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. É só conferir o dia da sua atração preferida e se programar para curtir muito a festa. E a gente segue falando agora sobre os direitos e os deveres de patrões e empregados durante o trabalho temporário. Esse tipo de contratação tem prazo para começar e terminar. E o funcionário tem direitos garantidos por lei. Bianca Carvalho vai tirar as dúvidas com a ajuda de um advogado. Bianca. Verdade que quando a gente fala de contrato temporário, a gente está falando de tudo, que não é definitivo, que é temporário. Mas tem o contrato por experiência e o contrato temporário, sabe, Maris? Aqui, por exemplo, o contrato é por experiência. Deixa eu perguntar aqui para João Galamba, o que é esse contrato por experiência? Ele dá direito a quê? Tem que apontar na carteira? Como é que é, João? Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. O contrato de experiência, ele tem sim que estar anotado na carteira de trabalho e o trabalhador ele vai ter os direitos que estão previstos na CLT, que são 13º, férias, FGTS, adicional de horas extras, insalubridade, caso ele tenha direito, ou periculosidade. E em caso de rescisão, o que vai diferenciar de um contrato por prazo determinado é justamente a ausência do aviso prévio e o pagamento da multa de 40% do FGTS. Mas ele vai... No caso da experiência, não precisa pagar multa, né? Exato, certo? Esse trabalhador ele vai sacar o FGTS, certo? E vai receber o 13º e as férias proporcionais. E pode ser por quanto tempo? No caso do contrato por experiência? O de experiência até 90 dias. 45 mais 45 é o formato mais comum no mercado de trabalho. Até 90. Tá. Aí a gente fala contrato temporário, gente, aí todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não. Tem esse contrato por experiência e o contrato temporário em si, que dá direito a quê? O contrato de temporário, ele vai dar direito, o trabalhador temporário ele tem os mesmos direitos de um trabalhador comum daquela empresa. O que vai diferenciar do contrato de experiência é o prazo, tá? Que vai de 180 a podendo somar mais de 90 dias. E esse trabalhador, ele diferentemente do contrato de experiência, ele vai ter que ser contratado por uma empresa terceirizada. E o que vai diferenciá-lo do contrato de experiência, ok? Mas em caso de rescisão, que é o que importa o pessoal, esse trabalhador, sim, ele vai ter direito, ou melhor, ele só não vai ter direito à multa dos 40% e ao aviso prévio. O resto, todos os direitos ele vai receber, inclusive seguro-desemprego. E Bianca, me permita que muita gente recusa esses contratos de trabalho porque pensam que vão perder o Bolsa Família. Mas o contrato de temporário, ele não anula o Bolsa Família.
A pessoa continua recebendo o Bolsa Família, até porque o contrato temporário, o nome já diz, ele tem um tempo determinado. Perfeito. Normalmente. Então, ele não vai perder o Bolsa Família que ele já ganha. Recebe normalmente. Mas isso não é de boca, né? Tem que estar tudo acertadinho lá, tem que anotar na carteira. O trabalhador, ele tem que ter consciência do contrato que ele está assinando, seja ele de experiência ou seja ele temporário. Porque o de experiência, no caso do pessoal do Bolsa Família, ele pode vir a perder caso ele não preencha os pré-requisitos. Mas no temporário não, ele não perde. Não perde absolutamente. Certo. É muito importante que a gente diga isso para que as pessoas entendam que vale a pena, até porque o contrato ele é determinado e ele é temporário por um tempo, mas vai que a pessoa gosta e precisa. Aquele contrato pode sair do prazo determinado para um prazo indeterminado, né? Exatamente. Até porque o intuito do mercado é justamente trazer esse pessoal para o mercado de trabalho para que ele possa, como a Eduarda disse, se dar bem no mercado de trabalho, ser visto e poder ser contratado. E ainda que ele não seja contratado por Eduarda, por exemplo, ele vai fazer o network dele ali, conhecer gente, pode ser indicado para outra função, né? Pode ficar ali, ó, guardadinho, quando tiver uma próxima oportunidade, a pessoa chama. João, muito obrigada pelas informações. A gente volta para você no Estúdio Maristela. Conversa boa com muitas informações sobre os direitos desse trabalhador. Alunas do ensino médio de uma escola do Recife tiveram hoje um encontro com mulheres que trabalham com tecnologia. A iniciativa é para incentivar o aumento da presença feminina no setor. Um público completamente feminino, todas com os olhos e ouvidos atentos a um assunto que está em todo lugar, a tecnologia. O encontro aconteceu na escola Silva Jardim, que fica no bairro Monteiro, no Recife. E entre os assuntos conversados por aqui estava a variedade de oportunidades para mulheres trabalhar no setor. Incentivo que veio de Laís, cofundadora da Tech Woman. Iniciativa que celebra mulheres que transformam, inovam e impulsionam o mundo da tecnologia. A gente tem uma parceria com o Plaza Shopping, onde a gente consegue trazer para as escolas entendimento para as meninas como é a carreira de tecnologia. Isso é absolutamente importante porque a nossa área precisa de inovação e para inovar a gente precisa de gente diversa, pensando em tecnologia, construindo tecnologia. Então, cada vez que a gente atrai público diverso como o público feminino para dentro da tecnologia, a gente aumenta a nossa competitividade. E no meio a tantas meninas que sonham em seguir carreira nas áreas de saúde ou de humanas, estava Maria Bianca. Ela está no 2º ano do ensino médio e já decidiu, quer trabalhar com tecnologia. Eu queria fazer o curso de design, porque eu gosto muito de design. Essa coisa de tecnologia, eu estou fazendo também o curso do César. Eu acho muito importante mulheres no meio da tecnologia. E eu estou muito feliz por estar no meio. Tem coisas que a gente nem sabe, que a gente gosta. Vendo isso, com certeza vai ser uma nova área para novas meninas. Joana está no 3º ano do ensino médio, quer ser psicóloga, mas ficou bastante empolgada com o tema. Eu acho que é um momento interessante porque, como a palestrante disse, é um mundo dominado por homens, né? E tem mulheres que têm interesse na área de TI e não sabem como ou se elas vão se encaixar, sendo que a gente iniciou esse processo de TI, né? Com a Ada Lovelace, que foi o que ela falou. E, embora eu queira cursar psicologia, eu tenho interesse por TI, por programação, game design. E eu acho importante mostrar que as mulheres também podem estar nesse mundo. O principal objetivo da palestra é conscientizar meninas e mulheres sobre oportunidades na área da tecnologia, um setor que ainda há pouco a presença feminina. É uma forma da gente estar preparando essas jovens para o mercado de trabalho que vai ser logo mais à frente. Elas todas estão no ensino médio, já prestes a concluir. E é uma forma também da gente prepará-las para essa área de tecnologia, que é uma área que tem uma grande demanda de trabalho e que a gente naturalmente quer com que as jovens entrem nesse mercado também. Lawane gostou da ideia de falar sobre as oportunidades de trabalho com tecnologia na escola. É extremamente importante isso, até porque até as pessoas que não querem esse rumo da tecnologia, conhecendo, pode abrir a mente, poder se interessar e mudar opinião e quer ir para TI. Isso é extremamente importante. Possibilidades que chegam para meninas e mulheres que cada vez mais seguem desbravando o mundo de oportunidades oferecidas pela tecnologia. Nós somos muito poucas. Tem uma pesquisa que saiu recentemente que diz que apenas 20% dos cargos de tecnologia no Brasil são ocupados por mulheres. A gente consegue trazer independência, porque a área da gente é uma área que financeiramente é melhor do que algumas outras áreas. A gente tem um pagamento médio de
entrada de salário maior. Então a gente consegue empoderar essas mulheres, trazerem elas para a área e fazerem com que elas se desenvolvam bem. Falar que a gente também pode ocupar esses espaços e que elas sim têm grandes futuros dentro dessa área. Sucesso a todas! O NA1 volta amanhã. Agradeço demais a sua companhia por hoje. E você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.